quando você está... Quando a gente vive... É muito comum nós estarmos sempre numa condição de estarmos sempre pressionados, né? Sempre assim, pressionados a produzir mais, pressionados a realizar mais, a trabalhar mais. Sempre uma pressãozinha que a gente vive que é impressionante. E você sabe que eu escutei uma coisa muito interessante essa semana? A gente costuma escutar que as pessoas mais tranquilas vivem mais. Não é isso que a gente escuta? Sempre escuto isso. Eu li uma reportagem que diz que as pessoas mais tranquilas vivem menos. Os estressados vivem mais do que os tranquilos. Aí eu falei, como é que é isso? Eu falei, você está louco. O estressado, o fato de ele ser estressado, ele acaba procurando médico, fazendo exames, fazendo alguma coisa, tomando remédio, precauções. Ele está sempre fazendo alguma coisa para poder, porque ele sabe que ele é mais estressado, ele é mais preocupado. Então ele está sempre cuidando. E o descansado, ele está sempre o quê? Descansado. É interessante isso. Eu falei, rapaz, eu nunca pensei nisso, mas é verdade. Você pode ver que, não sei quantos de vocês é assim, mas eu sou um pouco meio estressado. E esse estresse, acaba que a gente começa o quê? A fazer um check-up, a fazer um exame, a procurar alguma coisa. A gente sente um negócio diferente, a gente já vai no médico, já quer saber o que está acontecendo. A vida é muito interessante. E a gente tem uma tendência de achar que sempre o descansado vive mais. Acaba que o descansado ele vive menos. A porcentagem de pessoas descansadas de sofrerem depressão é muito maior do que o estressado. O estressado não tem tempo para depressão. Depressão não dá. Está muito distante. Tem muita coisa para se preocupar para ficar depressivo. É interessante isso, né? Eu vi essa pesquisa e falei, rapaz, nunca tinha pensado nisso. É coisa mais, assim, é uma pesquisa mesmo, não tem como falar. É uma revelação, mas foi uma pesquisa que fizeram e identificaram esses conceitos. Foi muito interessante. O que eu estou dizendo para você? Porque todos nós vivemos uma pressão. E nós temos que aprender a trabalhar essa pressão nas nossas vidas, essa angústia. E nós precisamos, porque a todo tempo nós temos que tomar decisões. Decisão é o nosso segundo nome, né? Todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias eu decido servir a Deus. Todos os dias eu decido ser casado. Todos os dias eu decido ser pai. Todos os dias eu decido ir para a academia. Essa decisão é uma das mais difíceis da minha vida. Eu não sei porquê, mas é uma das mais complicadas que eu faço. É ir para a academia. Ainda mais quando eu subo na esteira, eu olho para a esteira. Eu já penso, na hora vem aquela situação assim, ó. Vai andar. Eu falei, eu acho que vou andar hoje. Vou dar só uma caminhadinha na esteira. Aí aquela angústia, a gente fala assim, não, se eu andar eu vou continuar sendo gordo. Eu preciso correr. Aí eu falo, mas que raiva, mas que coisa. Aí eu falo, não é possível. Aí eu falo, não, vou alongar. Aí eu alongo para cá, alonga para lá, e puxa daqui, puxa de lá. Aí eu falo, acho que eu vou dar uma caminhada de novo. Aí eu falo, não, eu decido, eu vou correr. Eu subo na esteira e corro, igual eu fiz hoje, corri. Mas vou te falar, todo dia que tomar decisão. Tomar decisão é uma coisa complicada. O tempo inteiro a gente tem que tomar uma decisão. Agora, e é interessante que a gente sempre está sempre tomando decisões, sempre superando golpes. Nós vivemos essa vida maluca. Agora, onde eu quero chegar com você? Existe uma coisa chamada base. Fala comigo, base. Mais forte, base. Não importa o que nós venhamos a viver, que decisões escolher, golpes, superar. O que importa é qual é a nossa base. Base que eu digo, qual é a base da sua força, qual é a base dos seus princípios, qual é a base dos seus valores, dos seus conceitos. A base que você determina, ela te dá essa força interior para você permanecer firme, para você não deixar que estas condições externas venham te abalar de certa maneira e te impeçam de viver, de respirar, de ser feliz. Você vive então essa condição onde você a importância de nós entendermos de onde nós nos alimentamos, de onde nós buscamos forças. Hoje eu acordei de manhã, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela, eu oro daqui a pouco. Não, daqui a pouco eu vou orar. Esse negócio de daqui a pouco eu vou orar, você sabe que hora que a gente vai orar? Só no outro dia. Aí eu fui pro quarto, lá pro closet do meu quarto. Eu falei, eu já conheço essa história. Eu ajoelhei, orei, falei com Deus. Aí eu desci para tomar um café. Tomei um café, nem tomei café, eu estava de jejum de manhã. E fui para a academia ainda. Aí eu
fui inventar de correr, comecei a salivar e passar meio mal. Eu acho que estou meio frouxo. Mas fui fiel, fui firme. Agarrei até o fim. Mas estava lá. Mas o que acontece? A importância, como é importante nós definirmos a nossa força, porque a gente começa a passar uma situação, olha como é que é interessante, uma simples corrida, eu vou correr. Gente, 5 minutos de corrida eu já tenho vontade de desistir. Quem aqui corre de esteira, ou corre, faz alguma coisa na rua, nem que seja cachorro, quem corre aqui, uma coisa. Ou da mulher, você corre da mulher aí, Michel? De vez em quando, né? As mulheres, vou te falar uma coisa. Então acontece, a gente às vezes tem que dar uma corrida, o que acontece? E é impressionante, 5 minutinhos eu falei, quer saber de uma coisa, eu não vou correr mais não. Acho que eu vou voltar a caminhar. É uma luta interior entre correr e caminhar. Caminhar é o quê? Mais leve, mais cômodo, é mais tranquilo. Só que eu fui para os Estados Unidos, eu falei assim, não, esse negócio de caminhar está muito devagar. Quando eu vou caminhar, eu boto 20 quilos no corpo. Eu comprei um colete. Eu coloco um colete que ele tem 20 quilos. Ele tem 10 de cá e 10 atrás. Eu boto o colete e vou fazer a caminhada com ele. Aí a caminhada está leve. Eu falo, nossa, a caminhada está muito devagar. Eu inclino a esteira, eu boto ela no 7, 9. Alto e vou caminhando. Aí eu falo, vou correr. Vou caminhar. É uma luta, querer o paliativo, mas eu não... Sabe aquela situação? A minha vida ela é assim. A gente quer uma coisa mais leve, mas a gente não suporta o leve. A gente quer o pesado. É igual aquele problema. Quando a pessoa me traz um problema, eu falo, mas isso não é problema. Eu gosto de problema grande. Eu gosto de problema de verdade. Independente de... Então, essa condição, por quê? Para mim não difere o que acontece. Eu gosto porque eu defini qual é a minha base de resistência. A minha base de resistência, de pensamentos, é de um vencedor. Como Cristo é um vencedor, eu decidi também ser um vencedor. Eu decidi isso na minha vida. Então quando eu vou correr, eu começo a dar 5 minutos, eu falo, é impressionante. Você 5 minutinhos, você fala, não, hoje eu não vou correr. Eu falo, eu vou até o fim. Eu corro 40 minutos, sem parar, eu fico ali, morrendo, mas estou lá. Eu falo, não desisto, não largo nunca. Mas todo o tempo, não, já deu. Não, é impressionante como a nossa mente trabalha para nos vencer. Mas eu decidi na minha vida que eu vou ter a mente de Cristo, a mente de vencedor. E eu luto ali eu faço, é uma luta constante. Por que eu digo isso para você? Porque nós temos que entender quando nós definimos qual é a nossa base. A nossa base define o que nós vamos ser, como nós vamos lidar com os pensamentos difíceis que nos sobrevêm. Se você define que Cristo é sua base, logo, a maneira como você vai lidar com as pressões que vêm na sua mente, no seu interior, precisa ser como Cristo enfrentou. E isso é muito importante para nós, porque nós precisamos aprender a buscar ter domínio de maneira certa, e principalmente dominar a nós mesmos. Nós não dominamos a nós mesmos, nós temos tendência a deixarmos ser dominados. Quer ver uma coisa impressionante? Pessoas que não tomam decisões, pessoas que não aprendem a tomar decisões, pessoas que não desenvolvem essa característica de tomar decisões, são pessoas que são facilmente dominadas. São pessoas que não dominam. Quer dizer, dominam quer dizer, pessoas que não conseguem agir diante de circunstâncias difíceis, elas paralisam. E quando nós nos deparamos com circunstâncias difíceis, nós temos que tomar decisões corretas, nós temos que agir, nós não podemos ser pessoas inertes. Por quê? Nós temos que aprender de onde vem a nossa força vem de Deus. Quantos podem dizer um amém bem forte? Então entenda uma coisa, ter domínio é uma escolha certa, é uma decisão de vida que nós tomamos. E todos os dias, ter domínio é uma consequência de ver aquilo que se acredita. Ter domínio é uma consequência de viver aquilo que se acredita. Você precisa acreditar que se Cristo é a tua base, se Jesus é a tua base, Deus é a tua base, você vai viver como Ele viveu, você vai pensar como Ele pensa, você vai determinar a sua vida como Ele determinou a vida dele. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo, Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Deixa eu te falar uma coisa muito séria, muito certa. Nessa passagem aqui nós aprendemos que os santos,
os santos de Deus, aqueles que servem a Deus, não sei se você consegue compreender, nessa passagem mostra que aqueles que são chamados para reinar e possuir a terra, eles precisam desenvolver características. E eu quero que você entenda no teu interior, no teu coração, que nessa passagem nós aprendemos isso. E é interessante que um pouquinho antes aqui, se você for ler, o capítulo 7, todo ele, você lê em casa, é importante você ler em casa. Anote isso, ler o capítulo 7 de Daniel. Mostra a visão dos 4 seres, dos 4 monstros, que Daniel teve a visão desses 4 monstros. Esses 4 monstros representavam 4 reinos: o reino da Babilônia, da Pérsia, o reino grego e o reino romano. O reino romano. São 4 reinos. Essa visão mostra isso para ele. E nesse período Daniel tinha sido levado ainda jovem para estar no cativeiro da Babilônia, por ser de uma linhagem real. Daniel tinha essa linhagem real, então todos aqueles que eram de uma linhagem nobre eram separados para estar do lado do rei Nabucodonosor. E a visão de Daniel se cumpriu, e os 4 reinos se levantaram, que essa era o conceito: o reino babilônico, o reino persa, o reino grego e o reino romano. Eles se levantaram, e ele diz que um engoliu o outro, quer dizer, um se tornava mais forte que o outro, faziam guerra entre eles, e eles se dominavam. E nesse contexto todo, Daniel fez uma declaração, que os santos de Deus, aqueles que são separados, quer dizer, por que eu me torno um separado? Separado quer dizer santo. O que é santidade? Separado, aquele que está separado para Deus. Por que eu sou separado? Porque eu penso, ajo, certo? E sinto como Deus. Não sou o Deus, mas eu penso, sinto e ajo como Ele, porque eu decidi ter Ele como minha base de vida. Eu decretei isso como minha base de vida. E quando eu decreto que Ele é minha base de vida, eu penso, ajo e sinto como Ele. Isso me torna separado. Quer dizer, eu não sou igual aos demais, que os seus pensamentos te levam, o que a televisão fala te conduz, o que o fulano falou vale para você, o que o Beltrano falou de você é o que está valendo, o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam de você tem importância. Não, o que tem importância para mim é o que a palavra diz de mim. Os meus sentimentos são definidos por aquilo que Deus diz para mim, não por aquilo que as pessoas falam. Então isso é muito importante você compreender. E nesse contexto aqui significa que enquanto os governos, as economias se estabelecem e caem, eu e você, como filhos de Deus, do reino de Deus, nós permanecemos. Quando os reinos babilônicos, os reinos da Grécia, os reinos gregos e romanos se levantavam e briga entre eles, Daniel falou: não importa o que eles briguem, o que importa é que eu sou santo, separado por Deus. E por ser separado por Deus, eu vou possuir o que é meu por direito. Eu não vou ficar na condição de refém de uma condição, de um estado, de uma situação que o governo caiu, o dólar subiu, o euro subiu, o real desvalorizou, a economia está ruim. Não importa. Se eu sou separado por Deus, Deus vai me honrar. O mundo espiritual coopera em meu favor. Por quê? Porque eu penso como Deus, ajo como Deus e sinto como Deus. A minha vida está dentro de um outro patamar de resposta. Não na resposta de acordo com o que a sociedade espera, mas a minha resposta vem de uma legalidade que eu dou para Deus agir na minha vida e os anjos de Deus. Então as pessoas pensam: mas se eu não pensar no mundo, se eu não pensar nas coisas, se eu não pensar, meu irmão, não importa o tamanho do exército do meu inimigo, o que importa é quem é meu Deus. Meu inimigo pode ter um exército gigantesco, como estava ali Gideão. Gideão tinha quantos homens? Na luta, Gideão foi lutar com milhões. Gideão conseguiu juntar 50 mil pessoas para lutar com ele. E Deus foi tirando. Sobrou quantos? 300. E o exército oposto, que tamanho que era? Gigantesco. Quer dizer, o mundo é gigantesco e conspira contra nós. Quer dizer, a economia, o sistema
financeiro, o sistema de trabalho, o sistema profissional, os impostos, o sistema tributário, tudo conspiram contra nós. Eles são gigantes, nós vamos vencer eles? Não, é difícil de vencer, mas eu decreto uma coisa: eu não importo o quanto eles são grandes, eu sei que o meu Deus é maior do que eles. Ponto. Por isso que eu falo para você, estabeleça de onde vem a tua força, de onde vem a tua base. E o segundo ponto que eu quero dizer para você está lá em Números 14, abra comigo, Números 14. Números 14, no versículo 24. Aqui em Números 14, no versículo 24, ele fala assim: mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. A Bíblia diz que Caleb tinha o quê? Um espírito diferente. O que determinava o espírito de Caleb? A fé dele. A fé baseada em Deus. Uma fé baseada que Deus era Senhor da vida dele, que Deus governava e que não importava o tamanho dos gigantes que tinham. A fé de Caleb estava debaixo de uma base onde ele enxergou um Deus que, quando caminhava no deserto, tinha colunas de fogo durante o dia, durante a noite, durante o dia colunas, todo o tempo estavam ali colunas protegendo, estavam ali proteções de Deus. Ele não importava, ele sabia que Deus estava presente. Quando tiveram fome, Deus mandou cordonizes. Quando tiveram sede, Deus mandava água. Tudo que precisavam, Deus estava ali. A base dele foi constituída em cima de Deus. A fé dele estava em cima da base da palavra de Deus. Ele não construiu a fé dele em roda de amigos em boteco, ou amigos da faculdade, do colégio. Ele não constituiu a fé dele em cima de brigas da família, confusões dos irmãos, de estresse financeiros. Ele construiu a base da fé dele, das vitórias que Deus deu a eles, tirando eles do Egito, levando eles até a terra de Canaã. Ele não olhou para as coisas ruins, porque existem pessoas que são o seguinte: Deus tira você de um lugar para te estabelecer num lugar melhor, mas esse caminho onde você está, para onde você vai, o caminho é árduo, é duro, mas Deus vai tirar para um lugar melhor, mas você vai ter que passar por esse caminho. E quando você passa por esse caminho, você só absorve o que é ruim, você só retém o que é ruim, você não retém o que é bom. Como a Bíblia diz que nós devemos reter o que é bom, você só retém o que é ruim. O que acontece? Você estabelece uma base de fé em cima do que é ruim. Mesmo que eu fale para você, você é um vencedor, amém. Deus vai te dar vitória, amém, amém. Eu não sei como, mas amém. É a base da fé da pessoa, ela crê nisso, ela acredita nisso, porque ela tem tendência a absorver o que é ruim dos aprendizados, dos ensinamentos que ela vive. Nós temos que aprender a enxergar o lado bom das coisas, porque não importa a desgraça que você viveu ou está vivendo, o que importa é que Deus é maior. Como Ele fala, onde abundou a desgraça, superabundou a graça. Quer dizer, não olhe para as coisas ruins que acontecem à tua volta, à tua vida. Olhe para os ensinamentos que ela pode te dar, porque Deus, depois dessa desgraça, vai superabundar a graça na tua vida. Deus vai fazer suplantar sobre situações maravilhosas na tua vida. Bispo, eu estou afundado em dívidas. Tem desgraça maior do que isso. Minha vida está um inferno, minha mulher está estressada, meu casamento está um peteco. Meu irmão, isso vai passar. E quando isso passar, vai vir o quê? Vai superar o quê? Superabundar a graça de Deus. Quer dizer, você vai sair dessa condição, você vai tornar o próximo milionário de Brasília. Sabe por quê? Vai superabundar a graça. Deus vai te abrir portas e você não pode imaginar como, porque não depende de você, depende de Deus. Aonde está a tua base? Em você ou em Deus? Então você vai ser o próximo milionário de Brasília. É isso. Creia nisso, entenda isso. Aqui em Números 14, no versículo 24, ele fala sobre essa questão. E é muito interessante nós entendermos que o que Deus quer não é que
tenha poder externo em seu interior, você seja um escravo. As pessoas são assim, externamente vale, mas dentro de você, você é um escravo. Entenda uma coisa, que aquele que exercita a fé, conhece o caminho da força interior. Aquele que passa por situações difíceis, passa por dificuldades, por lutas, crendo em fé, na vitória que Deus vai dar, essa pessoa, ela está exercitando, é como um músculo, você exercita ele. Se você não exercitar o músculo, ele se torna fraco. E quando você pegar um peso, você não consegue, porque você é fraco. Por que uma pessoa com a mesma estatura de uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa de 80 quilos, consegue levantar um peso de 100, e o outro também com 80 quilos, consegue levantar no máximo 50? Ele não exercitou, não houve exercício, ele não tem prática. E a prática dele não dá a ele o que? Essas condições, essas habilidades. Você viu aquelas pessoas que jogam futebol? Eu tenho um amigo nosso, a gente ia jogar futebol. É impressionante, a gente ia jogar futebol, e enquanto nós chutávamos do meio do campo o gol, e não tinha muito resultado, um chute dele do meio do campo o gol, era gol. A força que ele tinha na perna era impressionante. Ele tinha uma força na perna que era algo que você não entendia. Mas o interessante é que a perna dele era mais fina que a nossa. Era uns cambitinhos. Ele tinha praticamente o mesmo peso. Mas o que acontece? Ele jogava bola, o pai dele colocou na escolinha de futebol desde os 2 anos de idade. O pai dele é fissurado em futebol. E ele é daqueles que tem jogo, ele assiste todos os jogos, ele é fissurado, já foi jogar fora, o pai já mandou ele para fora. Só que ele voltou porque o pai precisou dele, o pai é muito rico. E o pai falou: filho, larga esse negócio de futebol, vem me ajudar nas empresas, estou precisando de ajuda. O pai dele trouxe ele de volta. O pai dele tem algumas concessões de TV, uma pessoa muito conhecida aqui em Brasília. E o pai dele falou: vem de volta. É interessante, toda vez que eu jogar futebol, sabe como é que é, né? Para o ímpar, para escolher o time, ele sempre era o primeiro a sair. Porque o povo sabia, do meio do campo para frente, era gol. E o restante da galera, meio do campo para frente, não era nada. Era bola para fora, bola voando, bola saindo, bola correndo, era bola para todo canto, menos no gol. E menos para entrar. Era impressionante. Mas por que ele tinha isso? Prática. Ele exercitava. Ele falou que ele pegava peso e ficava fazendo assim com o peso, ó. Chutando. Pegava elástico e ficava chutando elástico. Pegava e ficava chutando. Eu falei: não, meu filho, não tem tempo para essas coisas não. Ah, doido. Exercitar. Exercício. É impressionante falar: rapaz, como é que consegue dar um chute? A pressão. Exercitar. Nós temos que entender que as dificuldades que nos advêm, essas situações, essas pressões, é para nós exercitarmos a nossa fé. Para quando nós precisarmos vencer algo, nós tivermos o quê? Um espírito diferente, porque a nossa fé nos habilita a ter um espírito diferente dos outros. Enquanto os outros pensam em desistir, nós pensamos em quê? Avançar, permanecer, persistir, prevalecer, seguir adiante. Quero ouvir um amém da igreja. Então, eu quero passar para você meu último ponto. Eu estava lembrando aqui um dia, não esqueço nunca. Eu e o pastor Santiago, bispo Santiago hoje, ele fez durante um ano kickbox. É kickbox? É kickbox nesse troço mesmo, não é? Não é isso? Lá no kickbox ele tinha um professor. O professor dele tinha 1,50 m de altura. Ele era desse tamanho. Era um naniquinho, rapaz. Aqui tem 1,50 m? Você tem, né? Você tem 1,50 m, tem 1 metro e quanto, cara? 1,53. 1,50. Você tá com 50. Você já disse que era do seu tamanho, o guri. O professor chegava na sala de aula do kickbox, todo mundo alinhava, todo mundo ficava quieto. E era o seguinte: fulano, vou treinar com você. Todo mundo, os grandão, os marmanjos, os grandão, tipo o Zé Antônio assim, sabe, uns cabas frouxos assim, grandão. Olha lá, o tamanhozão, daquele tamanho, mas frouxo. É grande, mas é mole. Rapaz, era o seguinte: o professor falava: vamos treinar, vem fulano.
Diz que o povo já chorava. Antes de começar, diz que o professor dava um chute nele, já caía no chão, já fazia drama, Existem as pessoas, né, que são assim. Você dá um tapa, ela já amolece. E foi interessante que o Zé, nessa pegada aí, né, Zé? Eu tô achando que você é assim, Zé. Você foi igual, eu tava lá na fazenda, lá passeando, tô andando no mato, andando no meio de um tebeiro de milho, andando. Eu passo, piso numa cobra cascavel e vou embora. Aí o rapaz estava atrás de mim e fala: ai, meu Deus. Eu falei: que é isso, rapaz? Que foi? Ele: ai, uma cobra. Eu falei: ai, meu rapaz, que é isso, meu filho tá louco? Eu falei: tá maluco? Você pisou na cobra? Eu falei: mas eu pisei e fui embora. Porque Aí ele falou: não, mas você não viu? Eu falei: não estou olhando para a cobra, não estou caçando cobra, não estou olhando para a cobra, eu vou lá ver cobra. Você pisou na cobra, uma cascavel de 1,30 m. Mentira desse também, a gente matou ela. Tinha essa altura, eu peguei para levar para as crianças. Só que a gente estava andando, já tinha 1 hora andando no meio do mato. E eu falei: bichão, e ele falou: não, mais 1 hora para a gente chegar onde a gente tem que chegar na cachoeira, lá de baixo. Lá. Eu falei: larga para lá essa cobra. Eu falei: não, é mais 1 hora para descer com ela e mais 2 para voltar. Eu falei: não, larga essa cobra lá. Matei, eu estava 1 hora já andando com ela na mão para levar para as crianças ver. Aí eu desisti, falei: não, larga essa cobra. Mas foi ele: eu lembrei de você, Zé, na hora. Eu não sei porquê, mas lembrei de você. Mas Santiago, eu lembro desse professor do Santiago, esse baixinho. E lá, o kickbox tem um negócio de você dar o chute e o cara defender com a canela. Você dá o chute e ele defende com a canela. Essa parte frontal aqui, defende com a canela. Rapaz, o nego sentava e o professor botava um pedaço de madeira na sala, esticada, um pedaço de madeira, que todo mundo tinha que chutar a madeira, com força. Santiago disse que ele vinha e sentava a porrada na madeira, e batia na madeira com força. E todo mundo fazia assim, ó. Se todo mundo... Aí ele foi explicar o que ele fazia. Ele pegava um pedacinho de madeira em casa e ficava batendo na canela dele. Ficava batendo. Batia. Ficava batendo ali. Meia hora, todos os dias. 15 minutos de cada lado. Ele batia. O que aconteceu? Fortaleceu a canela. Porque ele exercitou essa área que não era exercitada. Ele fortaleceu ela. Então quando ele ia lutar, alguém batia nele, todo mundo se machucava. E ele ficava o quê? Inteiro. Aí o que aconteceu? Todo mundo na sala de aula começou a pegar um pedacinho de madeira em casa e exercitar. É a mesma coisa com a fé. Você quer ter um espírito diferente para poder realizar coisas diferentes, conquistar coisas diferentes na sua vida? Você precisa exercitar a tua fé. Você precisa pegar a madeirinha e bater todos os dias. E você não precisa pegar não. O diabo vem e traz para você para bater, entendeu? O diabo bate. Você só precisa fazer o quê? Resistir. Não desistir. Igual tenho certeza que muitas pessoas desistiram e abandonaram. Ficar firme. O último versículo que eu quero te dar, abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 10. 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3, fala assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Olha isso, destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha como isso aqui é forte, como isso fala com a gente. O que acontece? Quando nós decidimos por uma base que vem de Deus para as nossas vidas, nós decidimos que nós vamos pensar, sentir e agir como Deus. Nós temos uma mentalidade, uma base. A nossa base de vida é a base de Cristo. Nós recebemos uma arma nas nossas vidas. Nós recebemos armas poderosas. E essa arma poderosa, ela quebra todo pensamento falso. Como ele diz aqui, quebra todo conhecimento errados que nós temos sobre nós mesmos. Também todo orgulho
humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Quer dizer, você vai aprender a conhecer a Deus de uma maneira que você jamais conheceu. Você vai conhecer na intimidade. Ele fala que dominamos todo pensamento humano. Dominamos todo pensamento humano. Quer dizer, você para de ser dominado pelo seu pensamento e você passa a dominar o seu pensamento. Logo, você tem realmente domínio sobre a sua vida. Quando alguém fala sobre você, quando alguém fala algo sobre a tua vida, não importa, porque o que importa é que você domina quem você é, você sabe quem você é. Você é o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz, a imagem e semelhança do Deus vivo. Eu quero ver um amém mais forte. Estou entendendo uma coisa? Porque a nossa arma, que Paulo diz aqui, não é para nós convencermos pessoas, não é para nós convencermos situações, não é para nós convencermos pessoas na luta, na batalha, no braço, na força. Nós convencemos pessoas na oração, na prática de vida, na linguagem onde Deus está presente. É assim que nós vencemos. A igreja de Corinto aqui era mística e resistia à maneira de trabalho de Paulo. E ele falou, olha, você precisa quebrar esse pensamento. Enquanto você não quebrar essa maneira de pensar, essa maneira de ser no teu interior, você não vai conseguir conhecer a Deus como você deve conhecer. Você não vai conhecer um Deus que vai fazer milhões de coisas maravilhosas sobre a tua vida. E a igreja de Corinto, ela não entendia isso, ela resistia. Estou entendendo uma coisa, tudo o que você precisa e vai conquistar pelo seu clamor, você conquista pelo clamor que você tem em Deus, pela sua oração, pela sua vida com Deus. Porque, entenda uma coisa, no teu coração, no teu interior, o que determina a minha base é a minha oração, a minha vida com Deus. Uma pessoa que todos os dias acorda, ora, fala com Deus. Tem dia que a gente acorda cedo demais e tem que já ir embora trabalhar. Isso acontece. A gente tem que orar durante a tarde, ou às vezes de noite. Tem esse dia que acontece esse dia. Mas aquela pessoa que não ora, que não busca Deus, ele já definiu a base dele é ele mesmo. E o que a sociedade fala, quando você ora e fala com Deus, você define que a minha base é a base que vem da palavra de Deus. Pois Ele é minha força, pois Ele é minha prioridade, eu busco Ele. Entenda isso. E para nós fecharmos aqui, que o louvor pode se posicionar. Se nós tivermos o reino, se nós tivermos o reino de Deus dentro de nós, o governo de Deus dentro de nós, nós temos a mais forte, a mais poderosa de todas as armas que possam existir. A força interior do poder da oração, a força interior que a oração pode nos dar, através do reino de Deus, você não tem dimensão para se explicar de uma maneira verbal. É algo que você vive no teu interior. Quando nós oramos, Deus trabalha. Quando nós clamamos, Deus opera. Quando nós decretamos em Deus, os anjos de Deus vão à nossa frente abrindo o caminho. Porque nós definimos que a nossa base não é a base que vem do homem, mas a base que vem de Deus. Logo, nós pensamos e agimos e sentimos como Deus. Nós movemos no mundo espiritual. Nós movemos lá do alto. Sabe o que é interessante? Que um rapaz estava nas celebrações agora, e ele não é cristão, ele não gosta muito de igreja, mas como ele foi prestar um serviço para a igreja, ele mexe com LED, esses LEDs enormes, ele alugou para nós, para as celebrações. Ele foi, e ficou lá, porque o funcionário dele não foi, acabou que ele teve que ir e ficou. Celebrações inteiras, ajudando e assistindo. E ele ficou assim, olhando, e fazia uma oferta, fazia outra oferta, e tirava outra oferta, fazia desafios, e chamando o povo, e palavra, e oferta, palavra, desafio, e aquele negócio ali. E ele falou, nos primeiros 2 dias ele ficou assim, nossa, para que é isso? Ficou meio assustado. Tá bom. 3º dia, 4º dia, passou. Semana passada ele procurou o rapaz do som da igreja e falou assim, Deus existe. Realmente Deus existe. Mas por quê? Você não vai acreditar. Lá no evento, tanto fazer aquele negócio, Deus, desafio, eu falei, eu não estava acreditando naquele negócio não.
Mas eu falei, vamos ver se esse negócio é de verdade mesmo. E fiz um desafio. E aconteceu, ele falou, não posso falar o que é. Ele falou, você não tem noção, não existia, não tinha condição, não tinha meios, não tinha jeito. Nada poderia fazer, aconteceu o que aconteceu. Só Deus, só Deus, só uma coisa dessa. E não tinha condição, eu não contei para ninguém sabia. Ele falou, Deus existe. Ele falou, Deus existe. Ele falou, eu quero ajudar a igreja. Eu quero ajudar a igreja. Ele pegou um LED dele e falou assim, eu vou colocar meu LED aqui por 30 dias de graça. A igreja tem que pagar, eu quero que a igreja seja bonita. Pegou o LED e colocou lá. Quem foi na Santa Convocação ontem, viu lá o LED? Ele botou lá o LED, 30 dias, eu quero colocar. Na igreja tem que comprar um LED. Nós vamos trazer um LED de fora, custo zero. Está apaixonado. Ficou doido. Ele falou, Deus existe. Deus existe. Como isso é forte, né? Como isso é maravilhoso. Sabe o que acontece? Nós temos que entender uma coisa. Quando o reino de Deus entra dentro de nós, não tem jeito. O inferno pode se levantar, pode lutar, bater, acontecer. Mas quando ele entra dentro de nós, vem a transformação de Deus, que nos leva a enxergar o impossível nas nossas vidas acontecer. Não tem jeito não. Esse é aquele que recebe o reino de Deus. Esse é quando você recebe ele, o mundo espiritual começa a agir a teu favor. Começa a se movimentar. Traz proteção sobre a tua casa, tua família, teus negócios. Proteção, vem. Porque você crê, você acredita. Não importa onde esteja a dor, a necessidade, não importa o que aconteça, não importa nada. O que importa é que Deus é Deus na tua vida. E Ele vai guardar você, proteger você.